de hoje. Oremos. Amado Pai, muito obrigado pela rica oportunidade que temos em iniciarmos esta segunda aula desta matéria de livros poéticos. Fala conosco, ministra-nos pelo teu Santo Espírito. Ó Deus, pedimos que a tua graça que nos basta venha sobre nós, teu Santo Espírito venha sobre as nossas mentes e corações, que com alegria, que com entusiasmo, que com dedicação, possamos, ó Deus, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo, estarmos aprendendo mais de ti, mais da tua palavra. Muito obrigado. É a oração que nós te fazemos, entregando aos teus cuidados. Também te peço pelos alunos que não puderam chegar hoje, por várias razões de nível pessoal, que possa alcançá-los com a tua bênção, com a tua vitória, com o teu triunfo, no poderoso nome de Jesus. E se conosco, nos ajudando na ministração da tua palavra e os teus servos na assimilação da mesma. Obrigado, oramos e te agradecemos no maravilhoso e bendito nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos na segunda aula desta matéria de livros poéticos. Segunda aula dessa nossa matéria de livros poéticos, curso médio em teologia. Hoje é segunda-feira. Acredite você se quiser. É verdade, essa aula está acontecendo de verdade. Por quê? Porque hoje é o dia da mentira. Mas está acontecendo essa aula, gente. De verdade, né? Para nós não funciona esse negócio de dia da mentira, né? O João 8,44 nos ensina que o pai da mentira é o diabo. Então a gente não tem nada a ver com April's Fool, com o dia da mentira. É perigoso a gente até dizer, hoje é o dia da mentira, né? Para quem não tem Jesus, tudo bem. É o dia da mentira, mas nós temos Jesus, temos a verdade que nos liberta, então, graças a Deus, o dia da mentira hoje não funciona para nenhum de nós que conhecemos a Jesus. Antes de começar a aula, irmãos, eu quero compartilhar algo bem rápido, mas bem rápido, e nesse compartilhar, quero pedir orações aos irmãos. Como vocês já devem, olha lá, o Lucas não é Yves Saint Laurent, não é homem de moda, mas está sempre inventando moda. Olha lá, olha o ambiente onde ele se encontra. Meu Deus, um ambiente ensolarado, com sol, janela bonita, é só Lucas Moreira. Deixa quieto. Daqui a pouco o irmão Wilson vai fazer a mesma coisa. Se o irmão El também não fizer a mesma coisa, eu só fico para trás, sem ter um ambiente bonito como esses irmãos que são criativos. Mas vamos lá. Quero compartilhar algo com os irmãos. Os irmãos sabem que eu já estou, né, no caso, na reta final do meu processo. Já estarei recebendo o meu documento físico em 3 semanas, 2 a 3 semanas, e em função disso, nós fomos surpreendidos com um convite, né? Na semana passada, temos orado, falado com Deus, e estamos assim, bem surpresos. Uma igreja em Londres, na Inglaterra, uma igreja brasileira que não nos conhece, mas nos conhece só pelas redes sociais, e o vice-presidente, sim, nos conheceu há 20 anos atrás, numa igreja em Danbury, Connecticut. Então, nós recebemos o convite formal de abrirmos um núcleo da nossa escola em Londres, Inglaterra, indo para lá uma vez ao mês, né, no formato presencial aos sábados. E já estão com 32 alunos esperando. E eu vou estar agora ministrando um seminário de mordomia cristã nos dias 19, 20 e 21 deste mês, né? Já me enviaram as passagens e ali eu vou conhecer esses alunos e vamos então, já está fechado, né? Para a glória do Senhor. E no mês de maio começaremos com as nossas aulas. Sempre serão os terceiros sábados. Assim que vocês, por favor, me ajudem muito com as suas orações. Vai ser um certo desafio, né? Todo mês cruzando o Oceano Atlântico para abençoar, para a glória do Senhor, esse grupo de 32 alunos que ali estarão para a glória do Senhor. Posso contar com as orações de vocês? Parece que não é nada, mas para mim é um pouco assustador. Eu não esperava algo dessa natureza. Entende? Até a princípio eu ia dizer não, mas eu falei, pastor, vamos orar e tal. E Deus tem falado muito forte no meu coração para aceitar esse convite, né? Nunca tive pretensões de tirar a nossa escola dos Estados Unidos, né? Mas acredito que Deus, melhor do que ninguém sabe, né? Que no momento que ganhamos o nosso documento, a coisa não nos deixaria
fechados, né? Há 22 anos atrás eu estive na Inglaterra, 22 anos, então eu estarei voltando para lá agora no dia 17, na verdade, deste mês eu estou voando para lá para então começarmos o seminário. Então eu conto, por favor, com as orações de vocês, muito em nome de Jesus. Em maio, né, nós vamos inclusive fotografar, vamos fazer a divulgação, né, desse evento para que todos os grupos da nossa escola estejam em oração, porque precisamos, irmão, precisamos mesmo, porque é um desafio tremendo, né? Todo mês cruzando o Atlântico, né? O problema é também entrar no Reino Unido, porque a imigração britânica está muito fechada. Não se exige visto para entrar nem com passaporte brasileiro ou passaporte norte-americano, né? Que serão os dois passaportes que temos, ou teremos, mas a imigração britânica está muito fechada com respeito à imigração, né? E indo lá todo mês, é óbvio que eles vão ficarem assim um pouco desconfiados, mas a igreja já falou que eles inclusive estão pensando seriamente em conseguir um visto de trabalho. Eu fiquei até um pouco surpreso. Hoje o pastor me chamou, não, fica tranquilo, pastor, que nós vamos conseguir um visto de trabalho. Fizemos isso com um pastor que está nos ajudando com o discipulado. Ele vem do Canadá todos os meses para nos ajudar aqui. Falei, uau! Então, conto com as vossas orações e que, acima de tudo, o nosso Deus seja glorificado. Amém? E quem sabe aí um de vocês pegando o papel, o documento, numa dessas minhas viagens, eu levo vocês a tiracolo para estarem comigo um final de semana lá. Olha só, quando vocês ganharem o papel, me Opa, avisa, pastor, se for no hein? inverno, se for no Vamos inverno, lá. quem sabe eu vou ter esse privilégio. Não, no No inverno verão não dá, não. a passagem cai bastante, sabia, meu irmão? Vai a $300 e de volta. Pois é, no inverno dá para mim. Agora no verão tá salgado, tá mais de É não. $800. Tá bem salgadinho. Mas no inverno, Agora só depois de outubro. De outubro para frente. vamos combinar, quem sabe, em janeiro, se o irmão se anima. Ué, Comprando com a hospedagem, a comida, eu garanto, tá bom? A animo hospedagem, a comida, demais. os irmãos me dão, né? Só o irmão defende a sua passagem e pronto. O irmão entra nessa comigo? Vamos lá. Ou não? Ué, janeiro nós pode combinar, ué, com certeza. Para mim vai ser um Janeiro. Então, privilégio. vamos começar a planejar isso a partir de outubro. Se o irmão Ó, puder, então, comprar a excelente, sua passagem em outubro, já com antecedência, já fica bem mais barato. E aí nós vamos lá, excelente. em janeiro. Aí eu já aviso lá os irmãos, eu estou trazendo aqui um vaso de Deus tremendo, usa ele para ministrar a palavra. Um escudeiro ruinzinho. Um Ruinzinho nada, escudeiro ruinzinho. todos aqui são maravilhosos, né? O meu desejo é que quando os alunos conseguirem os seus papéis, né, eu quero levar vocês, né, para conhecerem, né, para a glória do Senhor, esse núcleo que Deus estará abrindo, né, para a glorificação do seu nome. Vamos ao nosso trabalho de hoje, que é muita coisa. Página 4. Página 4. Que bênçãos Jó recebeu durante e após as suas provações. Antes de mais nada, vamos hoje inverter a ordem. Ao invés de nós deixarmos os exercícios para o final, que é o que costumamos fazer, mas somente hoje. Vamos começar pelos exercícios. Só dei a introdução, porque vai ser a partezinha que a gente vai reconectar aqui na apostila. Vamos lá no exercício, lá no finalzinho, do bloco 1, da questão 1 a 16. Os bloco 1 e bloco 2. O bloco 1 é curtinho, né? Associar a coluna A com a coluna B. E o bloco 2 são 16 perguntas. Na próxima aula, então, corrigiremos o bloco 3 e o bloco 4. Deixa eu ver aqui. 3, 4 e 5. Então, próxima aula, anote aí, nós vamos corrigir os blocos 3, 4 e 5. Repito, próxima aula, corrigiremos os blocos 3, 4 e 5. Hoje somente o bloco 1 e o bloco 2. Vai lá no finalzinho da apostila, por favor. Bloco 1 e bloco 2. Vamos lá. Bloco 1, associa a coluna A de acordo com a coluna B. Número 1, temos em Jó um livro. Qual é a letra? Olha o silêncio, meu Deus. Alguém está perdido ou se encontraram? Letra E. Letra E, doutrinário. Número 1 é doutrinário. 2, Jó era o B. homem mais rico de todo. Oriente. Letra B. B,
B. B de bala, de balão, de Brasil, de babom. 3. Satanás insinuou a Deus que se destruísse a Jó, os D, bens materiais, ele... D, Blasfêmia. D de dado, D de Deus, perfeito, blasfêmia contra o Senhor. 4. O segundo ataque de Satanás a Jó foi que Deus tocasse, letra A, 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 no seu corpo. E número 5, os 3 amigos de Jó, vendo em estado deplorável, procuraram sentir também a C, C, sua agonia. Recapitulando, 1 é, 2 B, 3 D, 4 A e 5 C. Agora vamos às 16 questões. Bloco 2, assinale com único X a alternativa correta. Os versículos 11 a 19 do capítulo 3 revelam toda a angústia que Jó estava sentindo, pois que desejou ter morrido. Qual a letra correta? A. A. Letra A, antes mesmo de ter nascido. Número 1, letra A. 2. Se eu fosse você, se eu tivesse no seu lugar, buscaria Deus. Palavras dirigidas a Jó por C. C. Ele faz. 2, letra C. Ele faz. 3. Bildade. O tradicionalista acusa Jó de... Letra B. B. Impetuoso. 3, letra B. Impetuoso. 4. Após de zombar de Sofária dos demais, colocando-os abaixo dos animais em sua sabedoria, Jó por fim afirmou-lhes: Não vos sou A. B, a inferior. A inferior. Número 5. Após ser classificado com os ímpios por Bildade e sofrer rígidas acusações por parte dos consoladores, Jó exclamou: Eu sei que B. B. B, o meu Redentor vive. É um versículo muito conhecido, né? Eu sei que o meu Redentor vive. Número 5, letra B. 6. Refutando os 3 amigos que exigiam uma confissão sua, o patriarca contrasta a sabedoria dos homens com o poderio, letra C. C, infinito do Senhor. Poderio infinito do Senhor. 6, letra C. 7. Eliú dirigiu-se a Jó. Letra B. B. B de bola, endossando as acusações dos 3 amigos. Número 8. O quarto conselheiro, Eliú, declarou a Jó que ele, letra Paramos em algum lugar. Por que paramos? Paramos Letra porque C, pastor. letra A era tão Letra fraca A. quanto o próprio Jó. 8A. 8A. Número 9. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Palavras de... Deus a Jó. Então, a letra A. A. Deus a Jó. Número 9 também, letra A. Número 10. Dos versículos 6 a 14 do capítulo 40 são o ponto central. Qual a letra número 10? Retidão de Jó. Essa é fácil. Retidão de Não, Jó. não. Errei. Do desafio de Deus. Deus está Ah, desafiando a Jó. É só ler com atenção os versículos dos 6 a 14. É o desafio que Deus faz a Jó. Versículo 6 a 14, capítulo 40. Então, 10, letra Errei. C. 11. A confissão de Jó diante de Deus. Essa aqui Letra é B. facílima. B. D. Todas as anteriores estão corretas. T a C. Todas as anteriores, que está lá no finzinho do capítulo 42. Não, se você ler o capítulo 42, esses são pedacinhos do capítulo, de alguns versículos do capítulo 42 de Jó.
Então, número 11, C, D. D de dado. 12. Salmodiar significa literalmente no grego cantar. Com acompanhamento musical. Letra D também. Com muita emoção, em alta voz, com acompanhamento musical. Então, todas as alternativas estão corretas. Então, a número 12 também todas as alternativas estão corretas. Número 13. O livro dos Salmos tem o propósito com a letra C. C. também D de dado. Todas as anteriores estão corretas. Se você ler com atenção, todas as 3 anteriores estão ligadas com o propósito do livro dos Salmos. 14. O salmo que fala da confiança de Davi em Deus quando fugia do seu próprio filho é o Salmo? Letra A. Letra A, Salmo 3. 15. Os hebreus se importavam menos com o mecanismo literário da poesia hebraica e mais com D. conteúdo. Conteúdo, letra A, o conteúdo. Os conceitos ficavam depois, em segundo lugar, mas o principal era o conteúdo. Porque do conteúdo saem os conceitos. Então, 15, letra A, o conteúdo. E, finalmente, essa aqui é facílimo. Os salmos messiânicos falam. Isso aqui é fácil, gente. Uau! Sim. C, do sofrimento e da glória do ungido de Deus e dos seus 2 adventos. Vamos, então, recapitular quem se perdeu na poeira. 1, ad Antônio. 2, C de casa. 3, B de bola. 4, A de Antônio. 5, B de bola. 6, C de casa. 7, B de bola. 8, A de América. 9, também A de América. 10, C de casa. 11, 12 e 13, D de dado. 11, 12 e 13, D de dado. 14, 15, A de América. E 16, C de casa. Conferido? Tudo conferidinho aí? Conferido. Maravilha. Vamos lá. Que bênção Jó recebeu Pastor Solis, durante... só uma pergunta antes de a gente continuar aqui. Solte a pergunta. Assistindo a aula, o senhor deixou bem claro que Jó não era hebreu, certo? Não era hebreu, com certeza. Mas como que, se ele não sendo hebreu, eu entendi perfeitamente, mas aí me traz uma dúvida. Como que ele não sendo hebreu, nós vamos classificar ele como patriarca? Vamos entrar nisso agora. Vamos falar nisso exatamente agora. Agora. Não. Temos que entender o conceito de patriarca à luz da Bíblia, né? Porque esse é um conceito oriental. E o conceito oriental não tem nada a ver com o nosso conceito ocidental. E a gente julga que o conceito patriarca é somente ligado aos hebreus. Errado. É um conceito oriental que envolve hebreus, caldeus, sumérios, ugaritas, babilônicos, assírios e persas. Ou é um conjunto. Vamos entrar nisso exatamente agora. Eu quero mencionar o ponto 3 da página 4, e aí vamos fazer um rápido resuminho, bem rápido, do livro de Jó. Aí aproveitamos e entramos nesse gancho do que é a visão patriarcal pela visão do Oriente. Pastor, só uma Sim, senhor. pergunta relacionada ao hebreu. Porque a palavra hebreu, na verdade, ela foi dada a Abraão, ele foi chamado de hebreu por causa que ela significa atravessador, né? Sim, porque ele cruzou, né? Ele saiu Sim, de uma terra longínqua, atravessou, isso. né? E chegou até a Canaã. Na verdade, a palavra hebreu, ela ganhou o seu nome baseado em Eber, mas o sentido literal é atravessador, ou aquele que Atravessador. atravessa ou cruza. Por Foi o isso que que os exatamente... judeus também ganharam esse nome, né? Hebreus. Sim,
Os judeus mais pela questão da província romana da Judéia, ou da região de Judá, né? Então, o termo judeu vem de Judá, que depois se converteu na província romana da Judéia. Judá nos tempos do Antigo Testamento, Judéia nos tempos do Império Romano no Novo Testamento. Vamos lá, vamos fazer a menção, pelo menos desse ponto 3 aqui. Ó. Que bênçãos Jó recebeu durante e após as suas provações? Foram 6. Conheceu por revelação e experiência própria quem é o Senhor da glória. 2, teve as suas posses materiais restauradas em dobro. 3, teve a sua família restaurada. 4, teve a sua honra restaurada. 5, teve a sua saúde restaurada. 6, teve um final feliz e honroso. Dá para fazer um esboço de pregação, né? Ou seja, as bênçãos que Jó recebeu foram bênçãos plenas de restauração. Bênçãos que também podem alcançar as nossas vidas quando passamos por momentos de duríssimas provas. Vamos aproveitar, então, fazermos um rápido resuminho do livro de Jó, porque aí nós vamos detectar algumas importantes lições a serem consideradas. Vamos lá. Ok, perfeito. Alguém está com áudio aberto e alguém está conversando por fora. Se puder fechar, obrigado. Muito obrigado. Vamos lá. Só quero fazer aqui a alteração. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Ok. Estão todos enxergando os slides? Eu enviei no grupo. Salvem esses Amém. slides, por gentileza. Eu enviei hoje, está lá no grupo, salve. Importantíssimo. Está aqui, ó. Os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Aqui nós temos a divisão histórica da Bíblia e aqui temos, né, os livros poéticos que estão aqui destacados em cunho esverdeado. Provérbios, Salmos, Jó, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Já falamos que o autor do livro de Jó aparentemente seria desconhecido por alguns, mas se acredita que tenhamos 2 candidatos. Moisés é o mais forte e o outro candidato, Eliú, baseado em Jó 32:6. Jó viveu no tempo dos patriarcas, por volta dos anos de 1700 antes de Cristo. Aqui nós temos a linha cronológica, né? Criação, patriarcas, Egito, conquista, juízes, Reino Unido, reino dividido, cativeiro, retorno, Cristo, igreja, consumação. E aqui temos, né, aonde se encaixa, né, os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes, eles são escritos paralelamente no tempo dos 2 livros de Crônicas, Ester, Esdras e Neemias. Por que os livros poéticos? Porque tratam profundamente de assuntos universais da humanidade, elaborados em estilo poético. É também chamado sapiencial, isto é, sabedoria, porque contém sentenças morais. A forma mais antiga e mais simples desta literatura é o machal, que chamamos de provérbios. Poético porque é elaborado em estilo poético. Os salmos são um bom exemplo. Os livros poéticos tratam das 5 grandes questões enfrentadas pela humanidade em todos os tempos: a questão do sofrimento, a questão do nosso relacionamento com Deus, a questão do nosso comportamento geral, a questão do verdadeiro objetivo da fé e a questão do amor conjugal. Jó apresenta a sabedoria para aqueles que sofrem, ou seja, a sabedoria nas provações. O livro descreve o sofrimento do justo. Deus é sábio e supremo. A palavra-chave do livro de Jó é soberania, está lá em Jó 42:1-2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó é o primeiro dos chamados livros poéticos ou de sabedoria, e os demais são Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares.
Trata-se de um poema histórico que narra fatos. Ezequiel 14, 14 e 20, Tiago 5, 11 dá este endosso, ocorridos na vida de um dos homens mais conhecidos de seu tempo. Utilizando-se desses fatos, o Espírito Santo usa este livro para responder uma pergunta-chave que todos nós fazemos. Por que sofrem os justos? Se Deus é amor e tem todo o poder? É a pergunta. Através do sofrimento e exaltação de Jó, aprendemos que Deus é soberano, faz o que quer, como quer, quando quer e em tudo manifesta a sua santíssima glória. Ele é merecedor de ser honrado e adorado em tudo e por tudo que o faz. A terra de Uz. Aí atenção a todos e atenção do irmão Zandro, que fez a perguntinha, né? Porque Jó, não sendo judeu, ele é enquadrado ou classificado como um patriarca. Onde ficava a terra de Uz, onde Jó vivia? Vocês já fizeram essa pergunta alguma vez? Acredito que sim. Então vamos dar a resposta agora. Na fronteira entre a Palestina e a Arábia. Olha só. De acordo com Lamentações 4:21, essa terra ficava próxima a Edom, a sudeste do Mar Morto, ao norte da Arábia, perto também de Midian, onde Moisés viveu durante 40 anos. Jó é um personagem real, uma história real. Está aqui o mapinha para você entender, né? Das terras de Uz. Então, as terras de Uz ficavam aqui, ó, exatamente nesta área, próxima a Edom, Midian, e aqui já entramos na Arábia Saudita. Mas lembremos-nos que a influência patriarcal envolvia toda esta área. Muito interessante. Está aqui, ó. Numa parte mais destacada, a terra de Uz ficava bem no cantinho aonde começa na atual Arábia Saudita. Terminado o seu período de sofrimento, Jó viveu 140 anos, Jó 42:16. É provável que ao todo tenha vivido cerca de 200 anos, o que era comum no período patriarcal. Abraão viveu 175 anos, Gênesis 25:7. A riqueza de Jó era avaliada em função do gado que possuía, Jó 3, 42:12, e não em função de ouro ou prata. Essa também é uma característica do tempo dos patriarcas. Na aula passada eu fiz uma abordagem ao contrário, invertida, tá? Querendo dizer que Donald Trump, aliás, que Jó seria um mendigo diante de Donald Trump, mas é o contrário. Se fazermos uma comparação paralela, trazendo Trump e Jó para os dias de hoje, Jó seria 150, 160 vezes mais rico do que Bill Gates, fazendo de Donald Trump um mendigo diante da grandíssima riqueza que possuía Jó. Mas recordo vocês, lembro vocês, no tempo dos patriarcas, a riqueza não era avaliada em função do ouro ou da prata possuída, mas em função do gado. Então, Jó era trilionário naquela época, né? E se trouxesse ele para viver nos dias de hoje, ele deixava Bill Gates no chinelo e a Trump como mendigo. Jó, à semelhança dos patriarcas, era sacerdote de sua família, oferecendo sacrifícios em favor dos seus. Olha que interessante. Uma das várias características do sistema patriarcal era o homem colocando-se na posição de sacerdote de sua família e oferecendo sacrifícios em favor dos seus. Isso era muito comum entre os sumérios, entre os edomitas, não é? Entre os acadianos, entre os caldeus, já falei, entre os assírios e entre os babilônios, e mais tarde entre os hebreus. Só que neste caso a Bíblia não dá detalhes do encontro de um homem da terra de Uz, que segundo os historiadores, Uz era uma terra de muita idolatria,
a semelhança de Ur dos Caldeus, que seria hoje o Kuwait, não é? Ali no Golfo Pérsico. Então, a mesma experiência, ou se podemos dizer uma experiência parecida que Abraão teve em conhecer o Deus eterno, o Deus verdadeiro, provavelmente, claro, Jó teria tido, embora a Bíblia não dê uma narrativa detalhada. Como é que se deu esse encontro, este conhecimento, não é, de um gentio com o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Por isso não há em todo o livro, outra coisa interessante, qualquer referência a Israel, ao Êxodo, ou à lei, ou ao tabernáculo. Outra coisa também bem interessante, que não isenta, né, a visão patriarcal junto daquela região da terra de Uz, que seria hoje a atual Arábia Saudita e que naquela época era uma terra de idólatras. Outra coisa que nos chama a atenção é o nome hebraico Shaddai, o Todo-Poderoso, característico deste período, e é usado 31 vezes neste livro, ao passo que só aparece 17 livros nos outros livros do Velho Testamento, querendo deixar bem claro que o sentido do patriarcado de Jó no seu relacionamento com Deus era de uma certa intimidade, ou seja, Jó teve, de fato, um encontro tão íntimo com o nosso Deus que o levou a conhecê-lo com o El Shaddai, o Todo-Poderoso. É bem verdade que Abraão também conheceu ao nosso Deus como El Shaddai, mas além de El Shaddai, temos outras 3 expressões no hebraico: El Elyon, né, o Deus Altíssimo, e El Olam, o Deus Eterno. O drama do livro se desenvolve da seguinte maneira: há um debate nas regiões celestes entre Deus e Satanás. 3 ciclos de debates entre Jó e seus amigos. A palavra final vem da parte de Deus. Jó reconhece a sabedoria de Deus em sua vida e recebe a sua recompensa. O drama do sofrimento é central no livro. Aí temos os discursos, né? Estou resumindo alguns pontos que a gente vai ainda pegar à frente. As diversas defesas proferidas por Jó são bem mais longas que as acusações proferidas por seus amigos. Seu último discurso vai dos capítulos 27 ao 31. Só então é que fala Eliú, dos capítulos 32 ao 37, um amigo mais jovem, que, aliás, tinha perspectiva mais clara da verdade do que estava ocorrendo. Eliú diz a Jó que se humilhe, pois Deus está trabalhando em sua vida. Só Eliú não é confrontado por Jó. Muito interessante. Os demais amigos de Jó o confrontaram pesado, menos Eliú. O esboço do livro está aqui, ó. Primeiro, o ataque de Satanás contra Jó, capítulo 1 do 1 e ao 2 ao 10. Depois, Jó e seus amigos, do 2 ao 11 ao 31, 40. A resposta de Eliú, do 32 ao 37. A resposta de Jeová, do capítulo 38 ao 42, 6. E a conclusão, 42, 7, 17. As conclusões que temos no livro de Jó. Precisamos ter um conceito mais amplo e claro do ser de Deus. Dessa forma, aprendemos a confiar em sua bondade, poder e amor também quando atravessamos o vale da sombra da morte. Disse Jó: nu saí do ventre de minha mãe. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:20. Depois, mesmo o homem mais reto e inimputável, ao conhecer de fato a santidade e grandiosidade de Deus, é obrigado a arrepender-se e abominar-se. Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Qualidades que, olha, dificilmente cada um de nós temos as 4 ao mesmo tempo. 3. Apesar dos amigos de Jó terem chegado a conclusões errôneas em seu raciocínio e discursos, eles possuem algumas qualidades muito preciosas. De todos os conhecidos de Jó, foram os únicos a ir ficar com ele em seu terrível sofrimento. Demonstraram empatia para com ele, permanecendo em silêncio durante 7 dias, contemplando o seu sofrimento. Muitas das vezes a melhor coisa é ficar calado, em silêncio. Nossas palavras só pioram a situação. Eram amigos de verdade, que impossível, claro, porque confrontaram Jó face a face no que achavam que ele estava errado, sem ficar
falando por trás. Então isso é o verdadeiro amigo, né? Confrontar cara a cara, ainda que fale duro, do que falar por trás, que é bem mais complicado. Sempre que passamos por um processo de sofrimento muito grande, corremos o risco de ter a mesma atitude de Jó. Achar que Deus não nos está ouvindo. Por que me escondes o rosto e me tens por inimigo? Assim perguntou Jó, em 13:24, 19:7. Achar que Deus não está nos castigando demais. Jó 9:17. Por que me esmaga com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa? Achar que Deus é injusto, pois dá prosperidade ao perverso. Jó 21:7. Como é, pois, que vivem os perversos, envelhecem ainda, se tornam mais poderosos? Será muito mais saudável relermos de quando em quando o capítulo 14, para meditarmos na brevidade da nossa vida aqui neste mundo. E este livro levanta questões que só encontram respostas completas e satisfatórias na pessoa do Senhor Jesus. Jó demonstra sua necessidade de um mediador, Jó 9:33. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Também coloca a questão de que Deus não podia sentir a vida do ponto de vista de um ser humano, Jó 10:4-6. Tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? Tudo realiza-se em Jesus, o mediador. 1 de Timóteo 2:5. Aprendemos a cristologia de Jó porque ali o Jó ele simboliza o grande servo sofredor que se consubstancia na pessoa de Jesus. Os sofrimentos de Jó não superam os sofrimentos de Cristo. Ele conhece o sofrimento, varão de dores. Por outro lado, em Jó temos uma das mais lindas declarações de fé no Redentor que viria, Jó 19:25-27. Porque eu sei que meu Redentor vive e por fim me levantará sobre a terra. Depois, revestido o meu corpo e a minha pele, em minha carne verei a Deus. A ressurreição, aí no caso, né? Contemplada e revelada a Jó. Muito bem, vamos voltar agora à nossa apostila. Isso apenas é um bem rapidozinho resumo de todo o conteúdo do livro de Jó, que também pode ser facilmente confrontado. Vamos lá, página 4. As provações de Jó duraram meses. Alguns pastores já têm ouvido ministrar, foram anos. Não. Vamos parar para pensar aqui, irmãos. Ainda que entendemos que a graça de Deus estava sobre Jó, quando nós lemos a fundo o livro, nenhum ser humano conseguiria resistir de uma forma até mesmo revestida da parte de Deus por anos. Claro, se Deus assim decidisse fazê-lo, daria uma capacitação sobrenatural, mas é uma questão de uma certa coerência na leitura do texto. E lendo o texto, a ideia que passa o texto, embora você não vai ver uma cronologia precisa, são de meses e nunca de anos. Mas ele não apostatou da fé. Não entendemos muitas das vezes o porquê das provações terríveis que sobrevêm sobre nós, mas podemos ter a certeza de que Deus está no controle dos acontecimentos, como diz Romanos 8:28, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Ele até permite que o diabo prove a nossa fé, mas a sua ação sobre nós é limitada pelo poder de Deus. Isso também é um objeto de questionamento. O diabo pode nos tocar na permissão de Deus, sim, mas não no sentido de nos destruir. Repito, na permissão de Deus, o diabo até pode nos tocar, porque Deus cria um limite, como fez com Jó. Você pode tocar nisso, você pode tocar naquilo, mas na vida não. Na vida dele você não pode tocar. Então nós aprendemos no exemplo de Jó que o diabo sim pode nos tocar, mas dentro de limites já pré-estabelecidos da parte de Deus. O diabo não pode, não tem autoridade para passar desses limites. Agora, dizer que o diabo de forma nenhuma pode nos tocar é tomar uma posição um pouco radical e pragmática, porque quando há uma permissão de Deus para alcançar um propósito, por que não? E Deus sabe que aquela permissão dada ao diabo para nos tocar não é com o sentido de nos destruir. Alguém está me entendendo, gente? Não é para destruição. Ainda que a impressão que nos vem, o diabo vai fazer bolinha de sabão da gente. Não, o diabo não vai fazer de nenhum de nós bolinha de sabão.
vai nos quebrar com a permissão de Deus, mas não para a nossa destruição. Muito bem, os tempos de sofrimento são tempos de aprendizado. Aqui está aqui na apostila, né? Quem escreveu isso foi o pregador inglês do século XVIII, William Bridge. As tribulações são, na maior parte das vezes, ferramentas com as quais Deus nos molda para coisas melhores. Henry Ward Beecher assim disse: nosso Pai Celestial nunca tira nada de seus filhos, a não ser que pretenda dar-lhes algo melhor. O grande pregador inglês do século XIX, George Miller, assim disse. E Miller também disse: em 1000 provações, não são 500 as que trabalham para o bem, daquele que crê, mais 999, mais uma. Bem interessante essas frases destes homens de Deus que aprenderam a conhecer de perto o que é o sofrimento. Entramos agora no maior livro das Sagradas Escrituras, o livro dos Salmos. Creio que vocês já se lembram, né? Vocês que já passaram pelo curso básico em teologia, quero acreditar que sim, né? É possível que tenham dado um grande apagão na memória de vocês. Às vezes pode ter acontecido esse apagão, mas se acontecer esse apagão, vamos trazer a luz de volta. O livro dos Salmos, ele é o único livro da Bíblia, ele tem muitas particularidades que fazem dele único. E uma das coisas únicas do livro dos Salmos é a maneira que a bibliologia nos ensina a mencioná-lo, como por exemplo, é super normal, você preste atenção, não é por crítica, é super normal você ouvir até pastores de púlpito dizer: vamos abrir os Salmos 25, versículo 4, preste atenção, vamos abrir os Salmos 25, versículo 4, ou capítulo 25, versículo 4, errado. Pela bibliologia, não é Salmos 25, ou capítulo 25, ou versículo 4. Não. É o Salmo 25, verso 4. Oh! Porque é um cântico, é um livro de cânticos, e você não pode classificá-lo como um livro normal. Por isso, não se coloca a nomenclatura capítulo, jamais. São 150 conjuntos, não capítulos, são 150 salmos. E quando eu menciono um salmo de maneira individual, eu tenho que mencioná-lo no singular. Salmo 23, Salmo 21, Salmo 119, e jamais dizer capítulo. Não, capítulo 119. E jamais dizer versículo. Não, é verso. Procura refrescar esta parte. Nós aprendemos isso em bibliologia. Alguém está lembrado disso ou não? Isso. Se alguém não está lembrado, refresca a memória. Está aqui sendo gravado. Tá sendo gravado, está refrescando a memória. E você vai cansar. Não é por crítica, não. Observa isso. Pastores até renomados, Salmos, capítulo 35. Dói no ouvido, irmãos, com todo respeito. Dói Pastor, bastante no ouvido. Fale. Salmo, dentro de Salmos, ele é dividido em 5 partes, que dá o Antigo Testamento, ou só a Torá, dentro de A, Salmo? a expressão Torá, ela se aplica para duas situações. Procure não se esquecer disso, irmão Elton. A palavra hebraica Torá, ela se aplica para duas situações dentro do contexto do Antigo Testamento. Pode se referir ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros de Moisés, ou pode se referir a todo o cânon dos 39 livros. Então, a palavra Torá, o que quer dizer a palavra Torá no original? Ao pé da letra, lei. Lei. Mas o coração da lei, ela está exatamente aonde? No Pentateuco, nos 5 primeiros livros de Moisés. A Torá, no seu todo, ela é dividida em 3 partes: lei, salmos e profetas. Lei, salmos e profetas. A Torá no seu todo, ou seja, abrangendo o cânon dos 39 livros
do Antigo Testamento. Agora, a Torá como centro nervoso, ou seja, a base da Torá é o Pentateuco. Ainda que essa expressão Pentateuco, ela não é conhecida pelos judeus, que ela é uma expressão grega. Então, ela é conhecida por nós, cristãos, tá? Mas os judeus chamam de os 5 livros de Moisés. Então, o centro nervoso da Torá é definitivamente os 5 livros de Moisés. Para nós cristãos, não é, que temos a visão da Septuaginta ou da versão dos 70, aí sim estaríamos classificando de Pentateuco. Conseguiu entender então que a palavra Torá ela tem 2 aplicações: a aplicação nervosa aplicada para os 5 livros de Moisés e a aplicação canônica dentro do todo, do conteúdo total do Antigo Testamento. Vamos então a este livro, nós vamos gastar pelo menos 2 aulas só falando do livro dos Salmos, né? Porque nós projetamos essa aula para durar 6 aulas. Sim. E o livro de Salmos, resumidamente, ele contém a Torá no sentido do... que eu já ouvi... Creemos que nós abordou isso no básico também, porque a Torá, por exemplo, do capítulo 1 ao 40 de Salmos, fala do Pentateuco. E dividida em 3 partes, fala de Salmos e Profetas também. Vamos recapitular isso e entrar um pouquinho mais profundo a partir de agora. Vamos começar a estudar agora, o irmão vai então ter isso bem mais claro, porque isso pode causar um pouquinho de dificuldade, um pouquinho de confusão. Vamos à apostila, primeiramente, né? Vamos lá. O livro de Salmos é um dos mais amados de toda a Bíblia. Mesmo aqueles que não são judeus nem cristãos apreciam a leitura dos Salmos. O livro dos Salmos foi gradualmente colecionado e originalmente intitulado, talvez devido à grande variedade de material. É um livro simplesmente ímpar, singular, único. Ele veio a ser conhecido como Sefer Tehillim, que do hebraico é livro dos louvores. Em virtude de quase todo salmo conter alguma nota de louvor a Deus, a Septuaginta, também conhecida como versão dos 70, abreviado como LXX em algarismos romanos, usa a palavra grega salmoi, ou salmoi, como título para esse livro, significando poemas entoados com acompanhamento de instrumentos musicais. Ele também é chamado Psalterium, coleção de cânticos, e esta palavra é a base para o termo saltério. O título latino é Liber Salmorum, livro de salmos. Essas observações foram feitas pelo pastor Isaías Lobão Pereira Júnior no seu artigo no site www.monergenismo.com.br. Um site muito interessante. Se você quiser dar uma olhadinha lá, tem muita coisa boa para se aproveitar. É um bacalhau com muita espinha, entendeu? Você pode ir lá, vai nesse site, é um bacalhau suculento, mas tem que saber tirar a espinha e reduzir o excesso de sal. Do contrário, você vai ter problema. Mas tem muita coisa boa neste site, recomendo, desde que você tenha o cuidado de tirar as espinhas, né, e de tirar o excesso de sal. Data e local. O livro foi escrito em Israel e uma parte na Babilônia. Interessante, porque a gente sabe disso. Entre os anos 1450 e 450 a.C. Levou 1000 anos para a redação deste livro. Uau! Vai desde a época de Moisés, autor do Salmo 90, até um período de tempo após o cativeiro babilônico, de acordo com o Salmo 147, versículo 2. Divisões do livro. Essa é uma divisão dada pelos judeus. É dividido em 5 partes. Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5. Livro 1 vai do Salmo, envolve os Salmos 1 ao Salmo 41. Livro 2, do Salmo 42 ao 72. Livro 3, do 73 ao 89. Do 4, do 90 ao 106. E do 5, do 107 ao 150. Agora aqui, redobrada atenção àquilo que o irmão Elton agora nos perguntou e aqui a gente vai fazer os devidos desdobramentos.
Estas 5 divisões fazem correspondência com o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Preste bem atenção se quiser fazer um highlight para não esquecer. O livro primeiro é chamado do livro de Gênesis, formado por 41 salmos. O tema central é o homem, as orientações de Deus, desde o princípio até o fim, em relação ao homem. Assim como Gênesis começa com a bênção de Deus ao homem, Gênesis capítulos 1 e 2, com o Salmo 1 e 1, mostrando que essa bênção consiste na obediência à palavra de Deus e no envolvimento com ela. O livro continua com a queda e a rebelião do homem. Gênesis 3:11 com o Salmo, ou seja, do Gênesis do capítulo 3 ao 11, com o Salmo do 2 ao Salmo 15. Termina com a esperança de redenção em Cristo. Gênesis capítulos 12 ao 50, com o Salmo 16 ao 41, concluindo com uma bênção e um amém duplo. Salmo 41:13. O livro segundo, né, a gente vai chamar de livro primeiro, livro segundo, livro terceiro, livro quarto, livro quinto. Não vamos usar no ordinal, livro 1, livro 2, livro 3, não. Em se tratando do livro dos Salmos, procurem não se esquecer disso. Vocês vão usar no formato ordinal, não cardinal. O que é cardinal? Cardinal seria 1, 2, 3, 4, 5. Então, vocês vão usar no formato ordinal. Livro primeiro, livro segundo, livro terceiro, livro quarto, livro quinto. Livro segundo. O livro segundo é o chamado livro do Êxodo, formado por 31 salmos, vai do 42 ao 72. O tema central é a nação de Israel, a ruína e a redenção de Israel e o seu Redentor. Assim como o Êxodo começa com o clamor das profundezas da ruína e do desespero. Olha que interessante, ó. Êxodo, do capítulo 1 ao 3, com o Salmo 41 e 42. Continua com as maravilhas e os poderosos livramentos de Deus. Êxodo, capítulo 4 ao 15, com o Salmo 44 ao Salmo 50. E segue com os erros que levaram Israel a desviar-se, com as derrotas por causa dos inimigos e com as dificuldades enfrentadas. Êxodo, do capítulo 16 ao 27, com o Salmo 51 ao 55. Termina com a obra redentora de Deus para Israel e o seu reinado eterno sobre eles. Aí vai do capítulo 19 de Êxodo até o 40, ligados com o Salmo 50 até o Salmo 72. Também conclui com uma bênção e um amém duplo. Isso é fantástico, parece que foi feito de uma maneira milimétrica pelo próprio Deus. É o Salmo 72:19. Aí entramos no livro terceiro, o chamado livro de Levítico, formado por 17 salmos. Vai do Salmo 73 ao 89. O tema central é o santuário e o seu propósito concernente a Deus e ao homem. O livro começa com o santuário e a sua relação com o homem, o que revelam a base do relacionamento com Deus. Isso é muito curioso. Se vocês nunca estudaram o livro dos Salmos desta forma, eu sugiro. Vocês vão entendê-lo de uma maneira maravilhosa. Aí entra Levítico do capítulo 1 ao 7, ligado com o Salmo 84 ao 89. Em quase todos os salmos deste livro, o santuário e a relação do homem com ele são mencionados. De novo, conclui com uma bênção e com um amém duplo, Salmo 89 e 52. O livro quarto é o chamado livro dos Números, formado também por 17 salmos, do 90 ao 106. O tema central é Israel e os gentios sobre a terra. As orientações de Deus mostram que não há esperança para o homem na terra fora de Deus.
registra a caminhada do homem em sua peregrinação terrena em direção ao mundo melhor e a uma vida melhor. Começa com Israel no deserto, Números, do capítulo 1 ao 8, com o Salmo 90. Continua com a devida ordem e instruções para o futuro. Números, do capítulo 9 ao 14, com o Salmo 91 ao 94. A esperança do descanso, Números, capítulos 15 ao 26, com o Salmo 95 ao 100. E a condição para entrar no descanso, Números 27 e 36, com o Salmo 101 até o 106. Conclui com uma bênção, olha só que muda, com um amém e um aleluia, né? Alusiva, né, de uma certa forma, uma relação entre Deus e o homem. Salmo 106, verso 48. O livro quinto, chamado livro de Deuteronômio, formado por 44 salmos, dos 107 ao 150, trata de Deus e sua palavra, mostrando que todas as bênçãos de Deus para o homem, livro 1 para Israel, livro 2 para o santuário, livro 3 e para a terra e todos os homens, livro 4, dependem da obediência à palavra de Deus, Deuteronômio 8:3. A desobediência causou aflições ao homem, a dispersão de Israel, a ruína do santuário e os sofrimentos da terra. Somente por meio da obediência à palavra de Deus, estas maldições serão tiradas. Olha o poder que a palavra tem, irmãos. Por isso que os judeus valorizam demais o Antigo Testamento, por toda a Escritura, não é? Por todo o Antigo Testamento em si, mas sobretudo pela ênfase que é dada no livro dos Salmos. Enquanto os outros livros se caracterizam por diversas divisões, este livro, tal como a própria palavra de Deus, é um todo perfeito. É um dos 5 livros com o número par de Salmos. Não existem coincidências. É um livro que foi projetado para ser um livro de uma milimetria, vamos assim dizer, de uma assimetria, de um cálculo doutrinário maravilhoso da parte de Deus. Outra curiosidade que poucos de nós percebemos no livro dos Salmos, está aqui, ó. Nesses 5 livros, os títulos divinos que aparecem são: livro 1, Jeová, ou Senhor, 279 vezes, e Elohim, Deus, 48 vezes. Livro 2, Jeová, 37 vezes, e Elohim, 262 vezes. El, o Todo-Poderoso, aparece 14 vezes, e Já, uma vez. Já é usado em hebraico pela primeira vez em Êxodo 15:2. O livro 3, Jeová, 65 vezes, Elohim, 93 vezes, e El, 5 vezes. O livro 4, Jeová, 126 vezes, Elohim, 31 vezes, e El, 6 vezes. O livro 5, Jeová, aparece 292 vezes, Elohim, 41 vezes, Já, 13 vezes, El, 10 vezes, Elohá, o Deus vivo, 2 vezes. Da onde nós tiramos tanta informação? Da Bíblia de Estudo Dake, página 977. Alguém já ouviu falar dessa Bíblia? Bíblia de Estudo Dake? Dake. Já? Deixa eu ver aqui se ela está pertinho aqui de mim. Tá aqui ela. Olha só, a minha em espanhol. Ó, irmão Zandro, se não tivesse a Dake, eu ia estranhar. Irmão Zandro tem, só falta ter a biblioteca do Museu Britânico, né? Já conheço a casa do irmão Zandro, né? Quem pensa que a casa do irmão Zandro é pequena está enganado. Tem tanto livro, se começar a cavar, tem livro até enterrado debaixo do subsolo da casa dele. Ó, essa aqui é a capa da Bíblia Dake em espanhol.
Essa que o irmão Zandro mostrou é a disponível, uma das disponíveis em português, tá? Recomendo esta Bíblia. Tem também umas espinhazinhas, igual bacalhau, mas tem muita coisa boa para você aproveitar nela. Ela tem muita informação, muita referência. Se você gosta de dicionários bíblicos, significados das palavras nos originais hebraico, aramaico, grego, esta é a Bíblia. É uma Bíblia, depois da Thompson, essa é a segunda Bíblia de estudo que eu recomendo. Muitíssimo boa. Tá carinha. Irmão Zandro, não querendo ser indiscreto, qual a média desta Bíblia em língua portuguesa? Tem uma ideia mais ou menos? $100, 120, 130? Ô, pastor Luiz, essa aqui eu não tenho não, né? Essa veio do Brasil para mim, mas ela tá muito cara, viu? Lá no Brasil ela tá quase R$ 300. Opa, Ma- 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 R$ 300? Material cresceu demais lá. Eu fui trazer uma harpa nova de lá, eu fui comprar a harpa cristã lá no Brasil, estava R$ 80. Uau, muito caro. Isso. Encareceu demais, 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 demais. Uma harpa boa, de capa de couro, eu pagava 45, R$ 50. Que isso? Aqui, ó. Esse aqui, ó, R$ 80 Não, caríssimo, caríssimo. lá no Brasil. Uau, uau. Aqui deve estar bem mais caro ainda, por causa das taxas de importação do Brasil para cá. Uau! É por isso que muita gente não entende, porque uma Bíblia em inglês e em espanhol é muito mais barata em comparação a uma Bíblia em português, que é caríssima, de arrancar o olho. Entende? Essa Dake aqui, ó, capa de couro. Ó, pra você Ninguém ter noção, acredita. pra você ter noção, aqui eu uso diariamente, aqui eu tenho várias Bíblias, mas aqui eu uso todo dia, que eu levo para a igreja, para visitar, é a Bíblia de Pentecostal, de estudo A Bíblia pentecostal. pentecostal, excelente, perfeito. Hoje, ela tá $120, ok? Aqui, uau, Aqui, uau. hoje, está $120. Eu tenho dela em inglês, que custa 65. Essa Dake eu paguei 45 em espanhol, 45. Em inglês é uma capinha um pouquinho melhor, 50. Essa 45 em espanhol. Ou seja, infelizmente, o material em língua portuguesa, concordo com o irmão, encareceu Muito caro. absurdamente, absurdamente, né? Fico triste. Quem perde somos nós, né? Os irmãos em língua portuguesa, né? E mais os irmãos que não têm facilidade de ler em espanhol e nem em inglês, porque aí só estão limitados à língua portuguesa. Obrigado, irmão Zandro, pela informação, né? Se você quer saber de preços, irmão Zandro é o homem, é o cara. Ele tá ligado, conectado com tudo isso. Então, se você tiver qualquer dúvida, irmão Lucas, irmão Elton, irmão Wilson, os alunos, qualquer problema de variação de preços, né? Procurem o empresário Zandro Avancini. Esse homem é um perigo na terra, porque ele está cercado ali de muitas Bíblias ao seu redor. Mas vamos lá. Autores. Vamos conhecer os autores. Os títulos identificam a maioria dos autores do livro dos Salmos. Davi escreveu 38, 39 de 41 salmos do livro primeiro. Olha, interessante. Então, quem são esses livros, ou esses salmos que Davi escreveu? Do Salmo 3 ao 9, do 11 ao 32, do 34 ao 41. O Salmo primeiro, o 10º e o 33 são autores não identificados. Alguns atribuem o Salmo 10 a Davi, pois parece uma continuação do 9, em estilo e mensagem. Estes dois aparecem com um só salmo na Septuaginta, em algumas traduções modernas da Bíblia. Olha que interessante. Desculpe. Também Davi escreveu o Salmo 18 de 31 salmos no livro segundo. Davi, então, escreve os Salmos 51 ao 65, do 68 ao 70. Os filhos de Corá escrevem os Salmos 42 e do 44 a 49. Asaf escreve o Salmo 50, Salomão o Salmo 72. Virando a página. Autor não identificado. Os Salmos 43, 66, 67 e 71.
O Salmo 43 é uma continuação do 42, e assim provavelmente foi escrito pelos filhos de Corá. Pode ser Corá ou Coré. Asaf e os filhos de Corá, ou Coré. Cantores em Jerusalém escreveram quase todos os salmos no livro terceiro. Davi escreveu o Salmo 86. Asaf, dos 73 a 83. Os filhos de Corá, do 84 a 85, e 87 e 88. Etan, chamado o Israelita, o Salmo 89. O autor não se identifica na maioria dos salmos do livro quarto, mas temos Davi, autor dos Salmos 101, 103, 95, 96, 105, 106. Salmo 90, sem dúvida nenhuma, Moisés. Autor não identificado, Salmo 91 ao 94 e do 97 ao 100. 102 e 104. Davi escreveu 15 dos salmos no livro quinto. A maioria não tem autor identificado. Aí vemos Davi, autor dos salmos 108 ao 110, 122, 124, 131, 133, do 138 ao 145. E Salomão, autor do salmo 127. Autor não identificado. Salmos 107, 111 ao 121, 123, 125 ao 126, 128 ao 130, 132, 134 ao 137, 146 ao 149. Agora, o Salmo 150. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 150. Muitos já decoraram esse salmo, outros ainda não. A maioria das crianças, onde tem escola bíblica dominical, são ensinadas a decorá-lo. Diz assim o Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder. Perdão. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com a dufa e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Vocês sabem o que significa a palavra doxologia? Vamos lá. Doxologia. Alguém tem ideia? O Antigo Testamento, o Novo Testamento, nas epístolas de Paulo, temos algumas doxologias em algumas das suas epístolas. Alguns de vocês podem me dizer o que vocês entendem pela expressão doxologia? Estudo sobre doutrina? Não. Não. O que significa doxo? Doxo quer dizer glória ou exaltação. Vem da palavra grega doxa, glória ou exaltação. Então, doxologia seria uma finalização, uma conclusão de um livro que traz uma exaltação, traz uma maneira de expressar glória à pessoa do Senhor nosso Deus ou à sua palavra. Então, procura não esquecer o significado da expressão doxologia. Ela está ligada à glória ou à exaltação. Então, o Salmo 150 é a doxologia deste cântico, desse livro de Inários, ou desse Inário. Vamos a uma parte difícil, bem difícil, talvez vocês nunca estudaram, nunca leram isso em nenhum lugar. A interpretação dos salmos. Deixa eu aqui fazer algumas perguntinhas. Existem salmos que definitivamente são bem fáceis, não tem nenhum mistério, você lê, já diz tudo ali. Mas entre nós, vocês já se depararam com alguns salmos que vocês quebraram a cabeça na interpretação? Sim ou não? Já tiveram essa experiência? De estarem lendo alguns salmos
e de repente, meu Deus, o que isso quer dizer? Alguém já teve essa experiência ou não? De estar folheando o livro dos Salmos, não em todos, chega em alguns deles, vocês não entendem absolutamente nada, e muito menos o que esse livro, o que esse texto está querendo me dizer. Quem já passou por essa experiência? Ou só fui eu? Irmão Wilson e eu, que bom. Os demais nunca passaram por essa experiência. Interpretam facinho, né? O livro do Salmo. Tem partes do livro dos Salmos que tem uma leitura fácil, é automática a interpretação. Mas tem umas partes que, olha, você lê, lê, lê e fica agarrado, igual os 4 pneus em dia de chuva ou na neve. Você fica ali, ó, patinando. Então vamos despatinar e aprendemos a interpretar corretamente o livro dos Salmos. Para que possamos ter uma interpretação adequada dos Salmos e também dos Provérbios, são 2 livros difíceis de interpretarmos nos livros poéticos. Precisamos conhecer os paralelismos. Paralelismo é uma colocação de ideias, normalmente 2, numa estrutura que enfatiza a semelhança ou o contraste entre elas. Diversos estudos identificam vários tipos de paralelismo nesses livros. Entre os exemplos mais comuns são: número 1, paralelismo sinonímico. Palavra feia. Sinonímico, vem de sinônimo. Palavras iguais ou semelhantes. Então, paralelismo sinonímico repete ideias idênticas ou semelhantes, porém, olha o detalhe, usando palavras diferentes. A ideia, ela pode ser idêntica ou semelhante, mas a palavra em si usada, ela é diferente. Exemplo, Salmo 15, verso 1. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Salmo 19, 2. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Então, são exemplos de salmos sinonímicos, ou seja, fala da mesma coisa, estou percebendo, mas usando palavras diferentes. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar, o quê? No teu santo monte. Então, tabernáculo e santo monte têm o mesmo significado, porém palavras diferentes. A mesma coisa, um dia discursa a outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Agora vem o paralelismo antitético. Apresenta um contraste entre ideias e imagens, porque a palavra antitético quer dizer oposição, diferenciação. Vamos lá. Salmo 1, verso 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Olha só, o Senhor conhece o quê? O caminho dos justos. Aí coloca ao contrário. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Não temos aí a oposição, o oposto, justo e ímpio? Então, isso é um salmo antitético. Provérbios 14, 28. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta do povo, a ruína do príncipe. Então está falando aí de coisas contrárias, né? Primeiro, na multidão, muita gente. Se tem muita gente, tem glória. Mas se tem pouca gente, tem a ruína do príncipe. Uau! Então são 2 ideias opostas. Faz sentido na literatura judaica? Faz. Na nossa, custa um pouquinho entrar aqui dentro. Porque você tem que ler o contexto. O que está querendo dizer esse jogo de palavras. Vamos lá. Provérbios 14, 34, na próxima página. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio do povo. E não são ideias contrárias, não são ideias opostas. Justiça, ó, levanta. Pecado, arrebenta, abaixa. Que a palavra opróbrio quer dizer o que destrói, o que oprime, o que humilha. Aí temos o terceiro exemplo, o terceiro paralelismo, sintético ou construtivo.
Pai do céu, que coisa tremenda. A segunda parte completa ou acrescenta a primeira. Às vezes repete uma parte da primeira frase e continua com maior desenvolvimento da mesma ideia. Agora, isso aqui é difícil, olha só. Salmo 29:1. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor o quê? Glória e força. O tributar, é claro, temos que dar. Tributar quer dizer dar, reconhecer. Mas aqui ele está acrescentando o quê? Uma ideia. Glória e força. Salmo 145, verso 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam de qualquer maneira? Não. Em verdade. A ideia de invocação está aí, mas está acrescentando o quê? Em verdade. Quando você encontrar um salmo colocando acréscimo a uma ideia, a uma situação, ele é um salmo sintético ou construtivo. Outra característica da poesia hebraica, para a qual devemos chamar a atenção, é o emprego do arranjo acróstico ou alfabético. Existem nove, se colocar um highlight para não se esquecer deles, são 9 acrósticos no Saltério. São eles os Salmos 9 e 10, 25, 34, 37, 111, 112 juntos, 119 e 145. Neste tipo de composição, as linhas ou estrofes, olha só, iniciam cada uma com letras em ordem alfabética. Que ordem alfabética? Do alfabeto hebraico. Já perceberam o Salmo 119? Aleph, Bet, Det, Dalet e vai embora. E observa com atenção, o Salmo 119 é composto por quantos versículos? Alguém sabe de memória? Sem olhar na Bíblia. Alguém sabe de memória? Não. 176 versículos. Cada grupo de 8 versículos faz uma letra do alfabeto hebraico. Abra lá na sua Bíblia, o Salmo 119. A maioria das Bíblias mostra essa divisão natural, outras não mostram. Vai lá no Salmo 119, muitíssimo interessante. É o maior salmo acróstico da Escritura. A maioria das Bíblias, sobretudo as Bíblias de estudo, mostram direitinho. Cada grupo de 8 versículos traz lá no cabeçalho, na parte de cima, a letra do alfabeto hebraico. Do versículo, vamos ver se o irmão Wilson encontrou. Tem na sua Bíblia, irmão Wilson, está lá. Irmão Zandro, irmão Lucas, não sei o que aconteceu, Lucas saiu fora do ar. Lucas, tu tá aí, Lucas? Dá sinal, Lucas. Dá sinal de... Ou o Lucas está cochilando. Eu acho que ele deu uma de Eutico, caiu do 3º andar. Lucas. Gente, ele adormeceu. Eu já estava percebendo, ele estava lá quietinho, ali recostado. Amém. Não há problema não. Depois a gente vai dar um chazinho de cafeína para o nosso irmão Lucas, né? Para ele ficar bem acordado na próxima aula. Eu sei que às vezes o dia é muito cansativo e complica. Mas não apenas. O irmão Lucas cochilou, depois ele tem que rever a aula para não perder o fio da meada. Não é normal. Ele deve ter passado um dia bem difícil, bem cansativo, então essas situaçõezinhas acontecem. Mas vamos lá. Salmo 119, do verso 1 ao verso 8, a letra do alfabeto hebraico qual é? Aleph. Aleph. Aleph, yeah. Do verso 9 ao verso 16, qual é a letra do alfabeto hebraico? Bet. Bet. Mas aonde que essa letra encaixa aí, pastor? No texto original, no texto hebraico, elas aparecem. Por isso, quando é feita a tradução em português, não aparece a letra no hebraico. Há bíblias de estudo que aparece a maneira como se pronuncia
e a maneira como se escreve, entende? Não são muitas as Bíblias em português que trazem a forma da pronúncia, a transliteração, porque essa não é a maneira como se escreve, não. O Aleph não se escreve com A, L, E, F, E. Não, se escreve com a letra hebraica Aleph, que parece um X, um xizinho, certo? Mas a pronúncia é Aleph. Aí Tem depois Bíblia vem que a letra. tem ela assim, na forma hebraica. Como? Tem Bíblia que tem ela só na forma hebraica. Na forma hebraica. E tem Bíblias que tem a forma hebraica e a transliteração ao lado. Porque a maioria das pessoas, obviamente, não sabem ler em hebraico, não tem obrigação em ler em hebraico, mas aí aparecem as duas formas, né? A forma da letra, como é em hebraico, e do lado, a maneira como se pronuncia. Mas a maioria das nossas Bíblias em português traz o quê? A transliteração, ou seja, como se pronuncia. Então, lá, do versículo 1 ao 8 é o Aleph, do 9 ao 16, Bet. Do 17 ao 24, Gimel. Do 25 ao 32, alguém deixou aberto o áudio, estou ouvindo conversação no fundo. Por gentileza, nos ajude. Obrigado. Do 25 ao 32 é o Dalet. Do 33 ao 40 é o Re. Do 41 ao 48, Val. Dos 49 ao 46, Ain. Do 57 ao 64, Het. Do 65 ao 68, Tet. Do 73 ao 80, Iod. Do 81 ao 88, o Caf. O café, não é café não, pode ser caf ou café. Não é café não, por favor, cuidado. Tem um aluno que cismou que era café. Café, errou. Perdeu ponto. Não, café, café. Café. Você dá a entonação na primeira sílaba. É difícil, gente. Que em língua portuguesa a gente aprende a ler café com acento agudo, mas quando você se trata de pronunciar o alfabeto hebraico, tem duas maneiras. Pode ser caf ou café. Café. Mas dando a entonação na primeira sílaba. Depois do 89 ao 96, Lamed. Do 97 ao 104, Mem. Do 105 ao 112, Num. Do 113 ao 120, Samek, ou Samek. Do 121 ao 128, o Ain. Do 129 ao 136, o P. O 137 ao 144, o Tsadê. O 145 ao 152, o Kof. Pode ser Kof ou Kofé. Que engana, né? Café ou Kof, Kofé. Do 153 ao 160, o Resh. O 161 ao 168, o Rin, não Shin, ainda que se escreva Shin, mas a pronúncia é Rin. Do 169 ao 176 é a última letra do alfabeto hebraico, Tau. É a 22ª letra. Se vocês fizerem a conta, são 22 consoantes. O hebraico não tem vogais. Alô? A, E, I, O, U. Não existe no hebraico. E, pastor, como é que vai ser a gente quando for estudar hebraico? Tranquilo, a gente já passou uma experiência meio turbulenta com a turma do bacharel que está fechando, certo? Então a gente teve que fazer umas mudanças um pouco drásticas. Nós só teremos noções de hebraico bíblico, nada mais, porque no programa original estava noções do hebraico bíblico e hebraico 1. Então chegamos à conclusão que, infelizmente, devido à realidade, né, dos alunos trabalharem demais e não terem tempo para se dedicar, então tivemos que encolher muito o conteúdo do hebraico bíblico. Então, reduzimos para noções. Então, quando vocês passarem por essa matéria, vão passar somente pelas noções. E as noções vão se resumir em conhecer o alfabeto hebraico, em conhecer as falsas vogais, em conhecer algumas palavras bíblicas, não é?
avulsas, soltas, isoladas, alguns poucos textos bíblicos e pronto, acabou. Não temos como entrar no mecanismo da gramática que toma um bom tempo e é bastante complexo, entende? E quase criamos uma situação contrária à nossa vontade em reprovar muita gente dos irmãos ali da turma do bacharel, mas é a questão da complexidade, não tem como. Então, vamos trabalhar só com noções bem básicas do hebraico bíblico. Irmão Zandro. Qual seria um exemplar que a gente teria para vamos colocar no nosso linguajar, todo o Antigo Testamento? Porque, por exemplo, eu tenho esse exemplar aqui, Ajuda lindo, bastante. lindo, Bastante. lindo, mas é só o Pentateuco, né? Não, Sim, eu fui sim, olhar, sim. não contém salmos, né? Em língua portuguesa é muito difícil. Deixa eu mostrar aqui uma obra. Deixa eu ver aqui se ela está à minha mão. Sim, está aqui na minha mão. Um momentinho só. Está aqui à minha disposição. Não sei se o irmão conhece essa obra. Ela é da Sociedade Bíblica do Brasil. Hebraico-português, só que ela é em volumes. Ela divide por partes, né? Essa, por exemplo, é o só Pentateuco, igualzinho as que o irmão está me mostrando. Aí tenho o número 2, profetas anteriores. Depois tem o número 3, profetas posteriores. Depois vem o número 4, os livros históricos. São 14 volumes. Faz com que esta obra fique o quê? Bastante carinha. De quem é o Essa eu senhor? comprei, essa eu comprei aqui. Essa eu comprei aqui. Só uma, $75. Quem é o autor, pastor? É da Sociedade Bíblica do Brasil. São vários autores. Eu São tenho essa vários aqui, ó. autores. São da sociedade. Não, essa eu não estou conseguindo ver. Não, não. Essa é a Bíblia palavra-chave. Não, essa. Para o irmão entender a Bíblia palavra-chave, tem que primeiro ter essa aqui. Senão o irmão não vai entender como usar a Bíblia palavra-chave. Ela é muito boa, mas para chegar à Bíblia palavra-chave, tem que passar por essa aqui primeiro. Primeiro passa por essa, para depois entrar na palavra-chave. Não sei por quê, eu tenho uma dificuldade de entender porque vendem primeiro a palavra-chave sem passar por essa. É mais Ela uma questão saiu de comercial. mercado. Saiu porque começou a trazer muita dor de cabeça para muita gente, porque não estavam explicando a didática do uso correto. Ela tem em inglês, mas em inglês tem muito desse material aqui bem barato. O irmão pode acreditar, $22. Essa obra parecida no inglês, 22 por volume, enquanto que esta aqui eu paguei por cada um 75. Eu me amarrei numa dívida. Hoje deve ser mais de R$ 100 cada uma. Essa aqui eu comprei há 10 anos atrás. Mais de 10 US$ 100 anos. cada uma aqui. Mais de 100 Acredito que dólares sim, cada um. infelizmente, infelizmente. Em inglês, eu vi ontem, né, para recomendar para um pastor hispano, tá $22. O pack completo de 16 volumes está $185. Quanto mais volumes você compra, fica bem mais barato. É uma pena. Em língua portuguesa, obras em hebraico é muito escassa e muito escassa. E quando tem é caríssimo, seja lá no Brasil, seja Posta aqui. no Ou grupo para seja, nós depois, pastor. eu posso fazer uma fotografia, mas eu repito, ela é cara, ela é cara. Se o irmão tiver a coragem e a condição de abraçar uma dívida, eu fiquei amarrado um ano pagando essa coleção. Ela vale a pena, é muito boa, né? Porque eu preciso de um material também disponível em língua portuguesa. Tem aqui atrás de mim em inglês, que é fantástico, mas eu preciso do material em português para ser uma espécie de referência para quem está estudando em hebraico através da língua portuguesa. Estamos a 7 minutos de concluir a nossa aula, tá? Então, vocês entenderam o que é salmo acróstico. Ele trabalha na linha da ordem alfabética do alfabeto hebraico, só que a gente não enxerga isso nas nossas Bíblias, naturalmente. É enxergado nas Bíblias em hebraico, ou naquelas
como eu já mencionei, né, nas Bíblias em português, que além de ter a transliteração da letra em hebraica, tem também o desenho, né? Mas não são todas as Bíblias de estudo que trazem ao mesmo tempo a transliteração e o desenho da letra. No caso, então, seria a Regras. primeira palavra que teria a primeira palavra que teria o Aleph, ou a primeira letra Seria o da palavra? correspondente ao nosso alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L. Seria o nosso correspondente. O Sim, mas no Aleph, por caso, por exemplo, exemplo, a primeira parte do 119, os 8 versículos, é o o, Aleph, a o primeira Aleph. letra do alfabeto E hebraico. aonde que o Aleph ele encaixaria? Ele seria a primeira palavra desse Não, ele grupo de seria a 8 versículos? primeira letra. Na ordem cronológica, ele seria a primeira letra, como a letra A. É a Ah, no primeira caso aqui, letra. nosso aqui seria de bem-aventurados, né? Aí, qual seria a primeira palavra, no caso, que em hebraico? O significado de Aleph é B? Não, o significado de Aleph quer dizer primeiro, Bet segundo, e assim por diante. É porque nós estamos pensando em hebraico. Se você quer jogar para o português, dá um pouquinho de problema, tá? Mas não É é a mesma. traduzido. Não se pode traduzir. O valor da letra Aleph é uma letra híbrida. Ela tanto pode significar a letra A, ela pode significar a letra E, ela pode significar a letra I, ela pode significar a letra O, ela pode significar a letra U, ela pode significar qualquer outra letra. Porque não se esqueçam que no hebraico não existem vogais. A, E, I, Vogais. O, U. Não existem. Isso é uma grande dificuldade do hebraico. Quando nós Pastor, então tivermos você quer dizer que não tem correlação com o texto que está escrito. Não tem. Se Isso é formos só trazer para o uma questão português de divisão. de hierarquia, de ordem, tá? E- Como nós temos A, B, C, D, E, F, esta é a ordem do alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Dalet, Gimel e assim por diante. Mas não existe o correspondente. O grego, por sua vez, é um pouco parecido. Aí temos uma pequena correspondência. Por exemplo, a primeira letra do alfabeto grego, alfa. O alfa tem uma semelhança com a nossa letra A. Tem até o mesmo som, A, o A aberto. A segunda letra do alfabeto grego é a beta, que tem uma semelhança sonora, fonética com a nossa letra B. Já a terceira letra do alfabeto grego é o Gama. Dalet. Perdão, é o gama. Gama. Mas ele tem o som de G. E a letra G não é a terceira letra do alfabeto latino. Percebem? Então não dá para fazer uma correlação exata. O grego, sim, tem semelhanças, mas o hebraico, absolutamente nada. Nada de nada de nada. Eu já estou antecipando uma pequena dificuldade que vocês vão ter, uma pequena dificuldade. Vão ter que memorizar a letra e o seu som e o seu valor na palavra. Tá querendo O grego assustar, já não, né, passou. pastor? Não é para assustar. Não é para assustar. Isso que complicou bastante, irmão. É como aquela conversa que tivemos hoje à tarde por telefone com o irmão Zandro, né? É que complicou muito aos nossos irmãos, né? Eu não tinha a mínima noção do nível de dificuldade que seriam para eles. Eu não tinha a mínima ideia, entende? Foi uma coisa assim, tive que, diluir, tive que diluir demais a matéria. Se eu não diluísse a matéria, ia sair mais da metade da turma reprovado. Foi bastante desafiante, mas nos ajudou, né, a fazer algumas sérias e sensíveis adaptações. Tivemos que eliminar a matéria hebraico 1 e grego 1, então ficamos somente com noções, né? Mas as noções não vão assustar vocês, não. Vocês vão ter uma boa noção do hebraico. Não quero dizer que vocês vão sair falando nem escrevendo, mas vocês vão sair identificando, que é importante vocês terem a identificação. Ou seja, qualquer texto que cair em hebraico na mão de vocês, vocês vão já identificar, ainda que superficialmente, porque a intenção no mestrado em teologia, que eu sei que infelizmente vão ser poucos que terão coragem e garra para fazer, aí sim, aí nós vamos entrar no hebraico 1, aí vamos entrar em gramática, aí vamos entrar na profundidade, porque é mestrado, gente, é a mesma coisa doutorado. Mestrado e doutorado é um nível que vai exigir
uma escolaridade e um conhecimento gramatical ortográfico bastante sensível, né? Então, quem tiver juízo para fazer o mestrado e o doutorado, amém. Quem não tiver, fica quietinho até o bacharel. Tá bom? Vamos concluir aqui com essa parte. Regras para a interpretação dos salmos. As regrinhas são básicas e bem simples. Olha só, primeira delas. Se houver uma circunstância histórica que determinou a composição de um salmo, ela deve ser cuidadosamente estudada. Exemplo, Salmo 3, 32, 51, 63. São salmos que têm circunstâncias históricas que precisam ser avaliadas a fundo para então darmos uma correta interpretação. Segundo, elemento psicológico. Estudar o caráter do poeta e o estudo da mente que compôs o cântico. Isso aqui é bem Som Egípcio. Não gosto de espirrar online, mas espirrei, desculpe. Não tem como evitar, é complexo esse negócio de espirrar, né? Até hoje eu me pergunto a Deus, qual é a função do espirro? Tem uma função fisiológica, eu sei dela, mas eu não vou falar agora que eu vou gastar 10 minutos. Tive que dar essa explicação para o meu filho semana passada, que eu tive uma crise alérgica violenta por causa do pólen. O pólen aqui está batendo com força. E meu filho ficou apavorado. Mas por que Deus criou o espirro, pai? Calma, que eu vou te explicar em 10 minutos. Ele ficou assim, de boca aberta. Mas o senhor estudou sobre o espirro? Estudei porque eu sou alérgico. Eu sofro muito na primavera, então eu tenho que conhecer o porquê que Deus me fez alérgico, né? Se é que Deus me fez alérgico, eu não sei, estou até falando até uma certa bobagem. Mas vamos lá. Número 2, elemento psicológico, estudar o caráter do poeta e o estado da mente que compôs o cântico. Se é Davi, vamos ter que estudar um pouco sobre Davi. Se é Moisés, vamos procurar estudar um pouco sobre Moisés. Se é Asaf, vamos lançar mão de um estudo sobre a pessoa de Asaf e assim por diante. 3, os salmos são de vários tipos diferentes. Tem vários. 4, cada salmo deve ser lido como uma unidade literária, tá? Eu vou deixar para a próxima aula a gente falar das características especiais. Até peço que você dê uma lidinha, por favor, na página 8, tá? Dê uma lidinha já antecipada na página 8, 9, 10, até a página, deixa eu ver aqui, até a página 11. Vamos ler todo o finalzinho que envolve, né, o estudo do livro dos Salmos, que é importantíssimo você ter a visão, né, deste livro maravilhoso. Então, na próxima aula, vamos falar das características especiais, vamos falar da classificação dos salmos, né? Cânticos de aleluia, ação de graça, salmos de oração, salmos penitenciais. Vamos falar do propósito ou finalidade dos salmos e algumas palavrinhas que nos deixam meio de cabeça quebrada, ou né, de cabeça quente, né? Como, por exemplo, Alamote, Altachet, Gittite, Jedutum, Jonatat Rekokim, Mahalat, Maskil, não é? Selá, Sheminit, Shigayon, Shoshishanim, são palavrinhas que você vai encontrar ali, ó, ou no fim ou no início de uma estrofe que inicia ou conclui o salmo. E isso dá um pouco de dor de cabeça, né? Como selá. Já ouviram essa expressão? Selá. Ela está bem no finalzinho de uma estrofe. Quer dizer pausa, selá. Alguém pensava que era a sogra de Davi. Não, aqui está se referindo à sogra de Davi, a irmã Selá. Não tem nada a ver com selá e nem com selo. É uma expressão hebraica que quer dizer pausa. Então nós vamos conhecer essas palavrinhas que aparecem basicamente nos finais dos salmos, né? Como Alamote aparece no finalzinho do Salmo 45, Gittite, no finalzinho dos Salmos 7, 80, 83 e assim por diante. Então, na próxima aula nós fechamos, né, o estudo do livro dos Salmos e já começaremos Provérbios. E aí nós temos que correr um pouquinho, né, porque são 6 aulas, né, nós vamos terminar no dia 29 de abril, se Deus quiser, com a provinha, e aí nós vamos partir já para Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, né? Vai ser bem rápido, porque são livros mais pequenos, então a gente vai ter condições de estudar em um dia só Eclesiastes e Cantares dos Cantares. Perguntas, dúvidas? Temos algumas aqui?
para serem feitas, ou até o momento está tudo esclarecido. Porque é muita informação, né? Estudar sobre o livro dos Salmos é um leque enorme de informação. Eu estou procurando diluir da melhor maneira possível. Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Vamos lá, irmão Zandro, abra o seu áudio, por favor. Só voltando lá, com relação ao patriarca, pastor, eu não tenho dúvida que Jó foi um patriarca, mas a minha pergunta, eu não soube formular bem a pergunta, porque quando nós falamos de patriarca dentro da Bíblia, nós falamos de Abraão, Isaac e Jacó. Isaac e Ou seja, Jacó, mas esses são os patriarcas hebreus. exatamente, mas o patriarcado ou patriarquismo não tem nenhuma relação familiar, não? Sim, basicamente sim. O patriarcado tem uma Mas como que relação. ele não sendo hebreu, foi considerado pelos judeus um patriarca judeu? Isso foi uma qualificação que a própria religião judaica estabeleceu. Partindo do princípio que o livro de Jó levou um bom tempo para ser reconhecido como um livro canônico, isso está lá em bibliologia. Não foi assim, do dia para a noite, que os judeus reconheceram o seu caráter canônico, ou seja, seu caráter inspirado pelo Espírito Santo, né? Foram Esdras e Neemias, anote isso, o irmão vai se lembrar. Esdras e Neemias foram os judeus que estabeleceram o critério do que seria um livro canônico e um livro não canônico. Então, foi graças ao critério de Esdras e Neemias, né, que eles estabeleceram esses critérios, que os livros apócrifos, como Judite, Tobite, Eclesiásticos, foram automaticamente excluídos. Mas os critérios foram estabelecidos, foram bem norteados, né? São mais de 35 critérios. Foram estabelecidos por Esdras e Neemias. É interessante, até se for o caso, anotar isso. Em cima desses critérios, a canonicidade do livro de Jó fora reconhecida, ou seja, como um livro inspirado pelo Espírito Santo. Uma característica dominante é o encontro de Jó com o Deus de Israel e o seu posicionamento familiar, que indubitavelmente o destaca como patriarca. O primeiro patriarca, cronologicamente falando, até mesmo antes do próprio Abraão. Com respeito à nação judaica, a nação eleita, Abraão definitivamente é o primeiro patriarca. Me acompanha? É o primeiro patriarca, como cabeça da família eleita, chamada por Deus para ser uma nação. Abraão primeiro, Isaac segundo, Jacó terceiro. Mas cronologicamente, o primeiro patriarca reconhecido pela Bíblia é definitivamente Jó, por causa da sua posição de cabeça de família, sua posição de cabeça de território, sua posição étnica, porém não judeu. Mas Entretanto, então, no caso, principalmente pela história dele com Deus. com Deus e a sua relação familiar. Sua história com Deus e sua relação familiar. Porque esses critérios foram sancionados, foram estabelecidos por quem? Por Esdras e Neemias. O livro de Jó levou 265 anos para ser considerado canônico. Para você ver, mesmo com os critérios estabelecidos por Esdras e Neemias. Mais de 2 séculos e meio. Não foi fácil, porque eles queriam ter certeza que, apesar das declarações de Deus, do relacionamento de Jó com Deus, que o livro de Jó definitivamente era um livro canônico. Não, Noé também eu foi não tenho. considerado patriarca, né? Hein? Noé também foi considerado patriarca. Não. Noé não é considerado patriarca, né? Digamos, o conhecimento popular, ou a tradição popular o coloca como patriarca popular, mas teologicamente não é patriarca. Teologicamente, pelas características. Embora ele foi cabeça de família, sim, mas a relação de Noé não foi tão forte como a de Jó, como de Abraão, como de Isaac e como de Jacó. O Tanto que a significado história dele é pequena, né?
muito pequena, muito limitada, muito resumida. A de Jó ela é muito extensa e tem uma influência muitíssimo mais abrangente. Esse é o terceiro critério de um patriarca, né? A sua influência cultural, étnica e histórica. E aí entra Abraão, Isaac, Jacó e o primeiro dos patriarcas, Jó. Só que Jó, lembre-se, não Era era chefe de judeu. cabeça, chefe de família, cabeça, De né? família, de tribos, exatissimamente, exatissimamente. Eu vou postar essa semana no grupo um pequeno artigo meu, de minha autoria, os critérios canônicos que reconhecem os personagens bíblicos como patriarcas, para que não fique nenhum tipo de dúvida, né? Porque isso, queira ou não, é uma pequena situação que cria uma duvidazinha, que causa um excesso ou uma escassez de informação necessária para a gente não cometer certos pecados teológicos. Perfeito, gente? Gente, a aula de hoje, Deus falou alguma coisa com a gente? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque estudar os livros poéticos tem uma profundidade sem igual, né? E não vai parar por aí. Próxima aula a gente vai entrar mais a fundo no livro dos Salmos e vocês vão ficar impactados. Lucas, voltou! Graças a Deus, Lucas. Pensei que tu estava dando volta na Star Trek, né? Com o Capitão Kirk, né? Com o Dr. Spock. Vamos lá, gente. Esses meninos de hoje não sabem nem o que é isso, não. Eita, eu via muito no Star Trek, fala sério, Capitão James Kirk, pensa num camarada que batia ponto para assistir aquela minissérie, né? Era uma das poucas coisas saudáveis que ficou lá no passado. O resto daqui para frente já ficou tudo mais, infelizmente, apodrecido e bem sujo. Que Deus tenha misericórdia. Spock, né? Mr. Spock, esse aí. Vamos agradecer ao Senhor Deus com uma oração? Irmão Wilson, nos dê alegria, né, de agradecer. Não, já vou por escalar por antecipação, né? Na próxima aula vai ser o nosso irmão Zandro, que vai agradecer, né, o final da aula, mas hoje vai ser o irmão Wilson, né, irmão? Então, anote aí, irmão Zandro na próxima aula, irmão Wilson nos agradecendo a Deus pela aula de hoje. Irmão Wilson. Amém. Senhor Deus e Pai, nesta noite queremos te agradecer pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, Senhor. Nesta noite, Aleluia. o Senhor falou bastante conosco através dessa aula, Senhor. Peço que o Senhor nos ajude a memorizar tudo aquilo que foi ensinado, Senhor. Abençoe cada um dos meus irmãos, abençoe o nosso professor e a sua família, abençoe o irmão Kleber também na outra classe, Senhor. Que o Senhor esteja conosco essa semana, nos dando vitória, nos protegendo, nos livrando de todo Aleluia. do mal, Senhor. Seja com cada um familiar dos que aqui estão presentes, Senhor. Eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não corra, não corra, não corra. Nosso lema, seriedade, 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 compromisso, 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 disciplina, 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 seriedade, 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 compromisso, 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 disciplina, disciplina, seriedade, 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 compromisso, compromisso, disciplina. É disciplina. necessário que Sabe, ele que ele cresça cresça, É e necessário que ele cresça diminua. e que eu diminua. É é necessário que necessário ele que Ele ele cresça 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 e que e que eu eu diminua. diminua. É Necessário que que ele ele cresça cresça e e que e que eu eu diminua. diminua. E a Deus damos o a quê? honra. A honra, a A honra, glória a e o glória e o poder. louvor. Gente, ó, beijão no coração de vocês. Obrigado pela sua paciência. Um bom final de segunda. Descansem. Sonhem com os anjos e os arcanjos. Tenham uma semana abençoada. Voltamos a nos reencontrar Boa próxima noite, a semana, paz. próxima segunda, se Deus quiser. Paz do Senhor para vocês. Muito obrigado por tudo. Deus A abençoe. paz do Senhor para os irmãos.